Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Luiz Roldan e estou aqui para começar uma série de vídeos, como eu citei no Facebook, como muita gente aí votou e participou da enquete que eu fiz sobre fazer vídeos para um grupo meio negligenciado na igreja, que é o cristão solteiro. E é muito interessante que quando eu estou aqui falando de cristão solteiro, eu quero englobar aqui aquela pessoa que está sem ninguém, aquela pessoa que está namorando, aquela pessoa que está noiva, aquela pessoa que está viúva ou aquela pessoa que está divorciada, ou seja, aquela pessoa que não está dentro de um enlace matrimonial. E é bem interessante que dentro das igrejas nós vamos ver esse grupo meio negligenciado, porque tem muita programação para casais. Você vê jantar de casal, você vê palestra para casal, você vai ver congresso de casal, você vai ter retiro de casal, você vai ter gente acompanhando o casal, mas eu solteiro. Solteiro não é gente não? Solteiro não está ali dentro, não faz parte do corpo de Cristo? Como é que é? A pessoa só passa a ter vida depois que casa? Então a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Quando nós vamos falar sobre isso, nós estamos falando de um grupo que tem as suas particularidades. Então a pessoa casada tem a sua vida e algumas coisas próprias do casamento, alguns desafios próprios do casamento. Mas e aí? E o solteiro? Ele também tem. A igreja é formada por um grupo heterogêneo, ou seja, pessoas diferentes. E quando nós vamos falar sobre isso, nós vamos ver que um discipulado para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, muitas das vezes é diferente, ou precisa ser diferente para um outro grupo de pessoas. E quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando sobre cristãos que eles se convertem, ou seja, eles creem no Senhor Jesus, e eles passam agora por uma regeneração espiritual. Eles recebem uma nova natureza, eles recebem agora uma natureza que vai impulsioná-los a fazer o que é bom, o que é correto. Mas como que eles vão fazer isso se ninguém ensina? E outra coisa, essa regeneração, ela precisa ser vivenciada na prática e precisa desse ensino. E quando nós vamos falar desse ensino, nós precisamos entender que essa pessoa precisa passar por uma metanoia, uma mudança de mente. É o que Paulo fala em Romanos 12. E aí você vai pegar a situação que essa mudança de mente ela precisa ser total, porque Cristo ele vem na nossa vida para nos mudar e nos mudar por completo, para nos melhorar por completo. Então não é somente a parte espiritual. Às vezes dentro das igrejas a gente olha muita parte espiritual que tem que olhar, mas a Bíblia vai dizer que nós somos corpo, alma e espírito. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5:23. A psicologia vai falar que nós somos um ser biopsicossocial, ou seja, físico, psicológico e social. Então nós vamos pegar algumas coisas aí que nós precisamos trabalhar corpo, nós precisamos trabalhar mente, nós precisamos trabalhar a parte de socializar com as pessoas e também a parte espiritual. Então nós precisamos tratar as pessoas como um todo. E dentro disso nós vamos ver algumas situações. O que uma pessoa solteira precisa? Como todo cristão, ela precisa de uma coisa básica. Por que básica? Porque é a base. Então ela precisa de uma questão básica que é um ensino bíblico-teológico. Ela precisa de um ensino bíblico aprofundado, sair do raso. As pessoas precisam sempre sair do raso dentro da palavra de Deus e se aprofundar no conhecer do Senhor. E muitas das vezes quando nós vamos falar sobre solteiro, a gente vê um grupo ainda mais negligenciado dentro do grupo dos solteiros, que são os adolescentes, os jovens, porque muitas das vezes acha que o adolescente não é capaz de entender teologia, entender Bíblia, entender as coisas, e aí vai dando um alimentozinho raso para ele. Aí depois a gente quer que esse adolescente lá na frente seja aquele cara que se esmere no conhecimento bíblico, que tenha prazer na escola bíblica, que seja um ministro do evangelho. Como? Se isso não foi plantado lá atrás. Então todo mundo precisa de um discipulado bíblico teológico.
Mas a gente começa a ir para algumas particularidades, porque a gente vai entrar no outro ponto, que é um discipulado na questão sentimental e psicológica. Como assim sentimental? O que acontece? A vida em torno da nossa geração hoje é diferente. Porque, eu não vou nem dizer da nossa geração, mas nós vamos pegar essa geração até mais nova, eles têm ainda mais diferença do que a gente. Eu tenho 35 anos, então quando você pega a minha geração para uma geração de pessoal mais novos, eles passam por algumas coisas que são muito complexas. Por exemplo, eu ainda cresci brincando na rua, eu tive meus pais me levando para brincar, meus pais olhando a gente brincando na rua. Hoje essas crianças crescem sem contato muito com os pais cada vez mais atarefados, as crianças cada vez com mais atividades na sua vida. Só que eles têm pouco disso de, às vezes, viver com os pais, brincando com eles, dando atenção a eles. Então, às vezes, cria-se um buraco afetivo na questão familiar muito grande. E às vezes você vai ver pessoas que têm um problema de se relacionar, têm dificuldades em estar em grupo, ou tem uma carência muito grande, qualquer coisa às vezes quer sair do grupo, porque ele tem um buraco afetivo na sua vida, deixado por uma questão familiar, paterna ou materna. E a gente precisa muitas das vezes entender isso e saber lidar com pessoas assim. Tem as questões sentimentais de uma pessoa que passou por um divórcio, e hoje ela ficou ali, teve todo o trauma do divórcio, às vezes o casamento acabou de uma maneira horrível, às vezes ela sofreu coisas, e aí você está com uma pessoa que viveu muito tempo casada e agora está sozinha. Então isso cria problemas emocionais na pessoa. Você vai ter pessoas que estão muito tempo solteiras, estão sozinhas, e a gente precisa entender uma coisa: todo mundo tem carência. Todo mundo tem carência afetiva e sexual. A diferença é que uns têm carência suprida e outros não têm carências supridas. A questão toda são essa. E a gente precisa entender que os solteiros também têm suas carências sentimentais, afetivas. Eles têm a carência nas áreas sexuais, porque ele vai se privar em nome do Evangelho, vai tentar se segurar ao máximo até ter um enlace matrimonial para poder ter sua vida sexual correta. E isso traz problemas psicológicos, isso traz solidão, isso às vezes a pessoa vem desenvolvendo uma depressão, e nós precisamos entender que um discipulado que venha entender as pessoas, suas questões psicológicas, espirituais, e trabalhar isso, conseguir trabalhar isso é necessário. Então não é besteira, não é bobeira, é algo importante. Outra coisa, a sexualidade. Aí você pega um adolescente que está com os hormônios em ebulição, uma hora de muita confusão, o corpo se desenvolvendo. Isso precisa ser entendido. E não quando... E outra coisa, o solteiro ele tem que ter uma liberdade de falar sobre suas tentações, seus desejos, se alguém pegar uma cadeira e tacar na cabeça dele. Precisa se entender que essa pessoa é ser humano e que ela vai ter desejo. O errado é se não tivesse, né? Se não tivesse, é começar a procurar um médico. Talvez esteja com um problema hormonal, porque os hormônios vão fazer a pessoa ter desejos. E aí você vem para uma realidade onde muitos têm um buraco, aí a gente volta no buraco afetivo. Tem um buraco afetivo familiar não tratado, onde a igreja deveria abraçar e tentar preencher esse buraco afetivo, tentar orientar, tratar. Não estou tirando aqui a importância de muitas das vezes procurar um psicólogo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí você tem um jovem ou uma jovem que tem um buraco afetivo, e aí nisso tudo às vezes ela vai procurar, ou lhe é oferecido uma afetividade, às vezes no homossexualismo, no lesbianismo, ou até mesmo ela vai tentar preencher isso até com sexo
heterossexual, mas de uma forma aí desenfreada e fora do casamento. Então nós precisamos entender que é necessário ter uma orientação sobre a sexualidade e tirar esse tabu de falar de sexo na igreja. A Bíblia fala de sexo pra caramba. Deus botou um livro lá que ele é quase todo sexo, que é Cantares. Então você tem que ter essa liberdade e ter esse entendimento que é necessário ter um discipulado na área da sexualidade. Outra coisa é um discipulado profissional acadêmico, porque se nós recebemos uma nova natureza e Cristo traz uma nova vida para a nossa vida, essa nova vida precisa ser abundante em todas as áreas. Então tem pessoas que ela não estudou até hoje porque ela não teve incentivo às vezes da família, ou se enredou por caminhos tortuosos do seu passado, mas hoje ela precisa de um incentivo para poder buscar agora, de estudar, de ter uma profissão, de se aprimorar. E outra coisa, quem está solteiro quer alguém, e se quer alguém, tem que ter condições para pelo menos chegar junto com esse alguém que vai surgir no futuro, para poder construir uma família. Então isso requer uma profissão, requer um trabalho. Então muitas das vezes a igreja tem que trazer esse discipulado da importância da pessoa se preparar, estudar e poder ter essas questões todas. Outra questão importante no nosso meio hoje, que recebe pouca atenção, é a área da apologética. O que é apologética? A defesa. Então a apologética da fé é a defesa da fé. Nós vemos aí muitas das vezes nossos jovens sendo mandados para o meio do monte de lobo sem uma arma sequer. Como assim? Temos que ensinar e incentivar os nossos jovens, ou as pessoas de forma geral, de irem estudar, fazer uma faculdade, se preparar, enfim. Mas aí a gente fica assim: fulano foi para a faculdade e se desviou. Irmão, o diabo entrou. O diabo não, irmão. A igreja falhou. A igreja falhou em não preparar esse jovem para chegar lá e poder defender a sua fé, porque mesmo que ele não debata com o professor, mas ele vai ter uma defesa para si próprio. Então quando nós vamos ver hoje, nós temos livros que vão trazer materiais que vão nos mostrar que a teoria, que não é comprovada cientificamente, a teoria da evolução, ela é falha, ela muitas das vezes fraudou supostas provas, onde a gente tem base científica para o criacionismo científico, que demonstra que houve um criador ou uma inteligência por trás da criação, mesmo que não diga quem é. A gente tem livro que traz base para mostrar a confiabilidade histórica da Bíblia. A gente tem livro que traz a confiabilidade da existência de Jesus e até mesmo sobre sua crucificação e ressurreição. Então nós vamos ver coisas boas aí. A gente vai pegar livros como Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, Em Guarda, e tem um livro muito interessante que é Darwinismo, Design Inteligente e Educação, aonde também é mostrado algumas coisas que eu estou dizendo aqui. Então você vai pegar um outro livro muito interessante, que tem uma linguagem muito voltada para o jovem, é Desconforme-se. É um livro que fala sobre secularismo, relativismo, muitas coisas que vão entrando hoje ou vão sendo jogadas na cabeça dos nossos jovens já a partir do 2º grau, ou ensino médio, como se chama hoje. Então nós vamos ver que é necessário haver um discipulado diferente para o solteiro, em suas questões de forma geral. E a gente pergunta assim, por que não há? Não há porque muitas das vezes é negligenciado. Mas e agora? Como cobrar? Como cobrar? Por que tem que cobrar? Tem. Você que é solteiro, você tem que cobrar.
Porque você é membro da igreja local, você contribui com sua presença, com seu trabalho, às vezes com seu dízimo e sua oferta, você contribui lá de alguma forma. Então, você tem direito, você é membro, você tem direito. A questão é como cobrar. Você tem que cobrar em paz, em tranquilidade, diálogo. Leve uma proposta à sua liderança, aos pastores da sua igreja, sobre a importância disso ser tratado, de haver ensino sobre essas coisas, deles entenderem que vocês também precisam de acompanhamento. Então leve isso à sua liderança em paz, em amor, em conversa sadia. Então, irmãos, é isso. Eu quero aqui agradecer a todos que estão aqui. Esse vídeo vai lá para o YouTube, para o meu canal, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, Luiz 7 Roldan. Então se inscreva no meu canal, curte aí, compartilhe esse vídeo. É apenas o primeiro de uma série de vídeos voltados aos cristãos solteiros. Nós vamos falar sobre namoro, nós vamos falar sobre como arrumar uma pessoa, como você se ajudar. Não é só Deus que vai prover para você não, você tem que fazer sua parte. Como você se ajudar, como você filtrar uma pessoa boa para sua vida, como você precisa agir no namoro, agir na questão do noivado. Nós vamos falar aqui muitas coisas, nós vamos falar sobre crescimento espiritual, nós vamos falar sobre questões do que a gente falou aqui hoje um pouquinho. Então nós vamos falar muita coisa aqui para os cristãos solteiros. E outra coisa, você pode dar dicas, sugestões de temas para a gente trabalhar aqui também, tá bom? Então, você que gostou, curte, compartilha, e que vai ser bênção. É apenas o primeiro, apenas a introduçãozinha. Fica na paz.